Então, voltando onde tínhamos parado, né? Nós temos aqui, deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Então, falamos agora sobre o segundo momento, que foi o protestantismo de imigração. Claro, isso aí, vocês entenderam como foi que se deu o funcionamento. Nós temos agora protestantes, né? Mas com um trabalho sendo realizado mais dentro daquela perspectiva de observância, né? Então, isso ainda, veja que dentro da colônia, né? Porque a colônia vai até 1822. A gente está falando da presença de protestante ainda na colônia. 1822, a independência, o Brasil torna-se independente de Portugal. Lembrem que em 1824 vai ter a primeira Constituição que ratifica essa liberdade de expressão religiosa, mas ao mesmo tempo também ratifica que a religião do Estado é a religião católica e que a liberdade de expressão religiosa, no sentido de fazer prosélito, não há mudança nenhuma, né? Continua do jeito que era, proibido. E agora, outro parte importante da história do protestantismo se dá com a chegada, primeiramente, do Dr. Robert Calley, que vai chegar em 1855. É um escocês que está trabalhando inicialmente na Ilha da Madeira, pertencente, obviamente, a Portugal, e ali, diferentemente daqui, está havendo uma inquisição, e ele, na condição de protestante, né, para não sofrer inquisição, ele resolve viajar para cá, para o Brasil, por saber dessa liberdade de expressão através desses acordos que foram feitos. Então, Calley, ele é de origem inicialmente presbiteriana, mas que casa depois com uma congregacional e resolve fazer uma junção doutrinária, né? Mas é uma pessoa que tem uma importância extraordinária na história do protestantismo aqui no Brasil, né? Calley, juntamente com a sua esposa, Sarah Calley, eles são pioneiros desse momento que vai ser classificado como protestantismo de missão. Daqui a pouco vocês vão ver mais detalhes. E vão ser pioneiros em vários hinos que hoje nós cantamos. Eu tenho um hábito de, no momento que a gente está cantando os hinos, né, no nosso momento de culto, de ir lá para o final para ver quem é o autor. Então, veja a partir de então que você vai encontrar um S, um ponto, Calley. É Sarah Calley, que foi a esposa do Dr. Robert Calley. E sobre... Pode falar. Eu não sei se o senhor já falou, que eu entrei agora. O senhor estava falando da questão dos enterros das pessoas protestantes, né? O reverendo Calley também foi quem tem até um documento, né, que ele conseguiu, junto ao governo lá no Rio de Janeiro, a ter o cemitério de cristãos, né? Cemitério, o enterro de cristãos, casamento de cristãos que não podiam ter, né? E outras coisas que ele conseguiu que os protestantes não tinham direito, né? Tu está falando uma coisa interessante. Veja, se vocês puderem, e se for aprovado essa especialização, a especialização lá dos 9 módulos, não deixem de fazer, não. Porque, assim, modesta parte falando, eu fiz até, Stefano, eu acho que tu ia por esse caminho e tal. Eu fiz naquilo que eu acredito, porque eu venho já há tempo falando sobre isso. É sobre tudo isso que a gente está falando, mas detalhadamente. A gente vai pegar cada período desse aqui e mastigar mesmo durante cada módulo. Então, o Silvan, por exemplo, falou isso aí, e eu lembrei. A gente vai ter um módulo, por exemplo, sobre o protestantismo no Império, sobre a questão das leis e direitos que os protestantes passam a ter. Se tudo der certo e for aprovado, quem vai dar esse módulo é um amigo meu, que é um doutorando, pastor congregacional, chamado Pedro, aqui de Recife. E Pedro fez a pesquisa dele do mestrado e do doutorado exatamente sobre as leis, né, provenientes dos direitos que passaram a existir por causa dos protestantes aqui. Então, vai ser algo extraordinário. Por causa disso, por exemplo, o que o senhor está dizendo é muito interessante. A gente se aprofundar nesses conhecimentos. Tem uma cidade, o senhor disse que foi pastor em Timbaúba, não foi? Foi. Durante 4 anos. De Timbaúba, subindo na Mata Norte, tem uma cidade chamada Macaparana, depois tem uma cidade chamada São Vicente. São Vicente Entre Macaparana
Isso, entre Macaparana e São Vicente tem um povoado também chamado Pirauá. Tu é dali, né? Tu é dessa banda, tu é daquela parte dali. Minha Sou esposa natural de trabalhou, Timbaúba. olha, minha esposa trabalhou numa usina chamada Xixá. Xixá, é antes de Macaparana, à esquerda. Pronto, ela trabalhou, ela é Isso, professora da prefeitura, ia pronto, no carro da exatamente. prefeitura. Indo para ali. Então, entre Macaparana e Pirauá, tem uma fazenda que é das terras daqui do meu patrão também, Uhum, uhum. dos Cavalcantes de Moraes. E o nome dessa fazenda é Monte Alegre. E nessa fazenda Monte Alegre tem uma igreja congregacional. Atrás dessa igreja congregacional tem um cemitério congregacional. Porque naquela época quem eram crentes não, de jeito nenhum, não tinha conversa não. Ou se Exatamente. enterrava no sítio de cada pessoa, ou então iam atrás eles chamavam dos da lei de crente para ser Uhum, enterrados. Aqueles, como o senhor disse, que não fosse achado o nome dele no livro de batismo, aí ia para lá. E lá tem isso aí. Lá uhum. voltando para Xixá, lá em Xixá tem um trabalho lá dos congregacionais da primeira igreja de Timbaúba, lá no povoado lá de Xixá. É Ah, muito interessante interessante. se aprofundar nisso. Ótimo. Bom saber disso. Ah, então, veja, a gente tem a presença de Cali aqui, e 4 anos depois a gente vai ter a presença do primeiro missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, chamado Reverendo Ashbel Green Simonton. Então, Simonton chega aqui sozinho, né? Era solteiro, com deficiência ainda em falar o português. Pouco tempo depois vai chegar aqui seus cooperadores, vai chegar o seu cunhado, Blackford, que era casado com a irmã de Simon. Aida e tantos outros. Simonton aproveita para retornar para os Estados Unidos para divulgar o trabalho que ele está realizando aqui, proveniente do sustento que ele tinha das igrejas presbiterianas norte-americanas, né? E também é um momento que ele resolve visitar sua mãe que está enferma. Ele não chega em tempo, a mãe falece quando ele ainda está pelo caminho. Durante esse período ele conhece uma jovem chamada Ellen Murdoch, né? Acho que é a pronúncia por aí. Casa-se com essa jovem, vem para cá, para o Brasil novamente, ela grávida, né, do primeiro filho, vai ter uma menina e por complicações no parto ela chega a falecer. Isso tudo muito rápido, né? No diário dele ele narra isso de uma forma extraordinária, assim, o sentimento que ele vai boçando ali, contando tudo que está acontecendo. Mas é interessante que mesmo diante dessas adversidades, né, Simon ele continua firme, né, servindo a Cristo, chega em 59, vai fundar a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro em 1862, 65 vai ter a fundação da Igreja de São Paulo e também da Igreja de Brotas, é quando vai surgir o primeiro presbitério, em 1865, onde vai ser ordenado o primeiro pastor nacional, né, um ex-padre chamado José Manuel da Conceição. Agora, um fato curioso, esse contexto aí vai ser classificado como o terceiro momento do protestantismo, vai ser denominado de protestantismo de missão ou de conversão. Então, nós temos, primeiro momento, protestantismo de invasão, protestantismo de imigração e protestantismo de missão. Veja, esse contexto aqui ainda não é um contexto de liberdade, não, né? Lembrem-se que o Brasil ainda é império, né, e está em vigor a Constituição de 1824. E a pergunta que surge, eu sempre faço para os alunos, por que mesmo assim, né, a Constituição estando em vigor, que proibia a questão do proselitismo, esses irmãos aqui virem, fazem prosélitos, formam igrejas, né, e não são expulsos daqui? Acredito que o senhor chegou Tentem. a falar em algum momento, alguma coisa no sentido de que a carência era muito grande, né, das igrejas católicas de manter determinadas condições, né, de apoio à sociedade. E, inclusive, eu acredito também num dos seus livros, eu falo também que esses missionários eles podiam ter um pouco mais de liberdade até nos interiores, porque nas capitais, até que a Igreja Católica ainda
prevalecia mais. Aí nos interiores eles tinham mais oportunidade para se expandir. Eu acredito que seja algo nesse sentido, pastor. Correto. Tá vendo aí? Ele lê os artigos lá do livro, tá afiado, camarada. Ele comprou meu livro, tá virado. Então, veja, basicamente, entre tantos motivos, tem dois, né? Primeiro, a questão do clero ser pequeno, ou ter poucos padres para dar assistência a esses católicos, né? Nem que fossem nominais. Então, esses protestantes que vêm para cá, desculpa, eles aproveitam essa brecha e adentram sítios e lugares distantes, onde o padre ia de ano em ano, de tempos em tempos, para fazer aquele batismo numa grande proporção. Então, esses protestantes vão aproveitar isso. Coletivo. Exatamente. E outra questão se deve também à política de imigração por parte de Dom Pedro II. Né? Diferentemente do seu pai, que vai ser fruto da vinda, né? Dom Pedro é cidadão daqui, né? E ele, mesmo sendo católico, ele não era muito simpatizante com esses impostos que era pago em Roma. Então, essa política de imigração objetivando um desenvolvimento do país, isso também fez com que essa lei ficasse, de certa forma, com uma certa frouxidão ou com essa permissão. O outro grande elemento que, com certeza, foi o grande difusor, né, de contribuição para a chegada desses protestantes de missão, é que esses protestantes, você pode ver a história deles, eles vieram para cá e foram aceitos bem mais por causa da sua profissão do que porque eles eram protestantes. Lembrem-se que no próprio acordo de 1810, né, esses acordos aí é para que esses ingleses venham, mas para desenvolver suas funções, abertura de fundições, né, abertura de fábricas, etc. e tudo. Então, esses protestantes que vêm para cá em meados do século XIX, Carla e Simonton, é o que alguns historiadores muito bem observaram, ele vem para cá com um objetivo e com duas preocupações. Ele vem preocupados com a alma, ou seja, para alcançar o indivíduo pregando o evangelho, preocupado com a alma, e preocupado com o corpo. Ou seja, eles estão a serviço de colocar em prática a sua profissão. Carla é médico. Carla é médico. Simonton é um educador. Por favor. Professor, desculpe se o senhor ainda pretendia tratar sobre esse ponto e eu já estou me antecipando aqui. Não, mas é só que me ocorreu o seguinte. Há a alegação também de que um elemento que favoreceu a fixação dos movimentos protestantes nessa última fase, na fase de missão, seria a relação maçônica. O senhor acha que isso teve uma especial contribuição? Porque alguns desses missionários, não sei se todos, então tinha uma relação maçônica, e o Brasil aqui também tinha, e Pedro, os imperadores possuíam, né, essa relação. Há essa alegação. Não sei em que medida ela é tão forte assim para justificar algum favorecimento na expansão do protestantismo nessa fase aí. Alguém até me fez essa pergunta assim que começou, acho que foi Josué. Veja, eu não tenho nenhum problema de compartilhar os meus limites. Eu nunca me aprofundei tanto a respeito como agora eu estou lendo o livro e me familiarizando mais sobre essa temática, que é o livro do saudoso historiador Davi Gueiros, né, que ele trabalha especificamente sobre essa temática, né, sobre maçonaria e igreja, né, a relação. Mas veja, há informações, né, e mais ainda, porque a grande parte desses imperadores, e mais ainda Dom Pedro I, pensando nele aqui, eram aqueles indivíduos considerados como liberais, né? Liberais não no sentido teológico, liberais no sentido de relação. E aí eram maçons, né, que se tem um conhecimento, pelo menos alguns historiadores chegam a dizer, a ponto que nessa relação com esses missionários, que alguns também eram, né, eles vão ter, segundo alguns relatos históricos, né, vão ter até, às vezes,
espaço de reunião, esses protestantes, dentro dessas próprias dentro desses próprios espaços maçônicos, tem um nomezinho que é dado, não é igreja não, como é o nome que é dado do espaço maçônico? Loja. A loja, pronto. Então, exatamente. Há informações até que algumas reuniões desses protestantes se deu dentro dessas lojas maçônicas, né? Mas são informações que eu estou passando aqui muito rapidamente, reverendo Estevão, porque eu não me aprofundei sobre esse assunto. Me comprometo de buscar mais informações para que, em outro momento, eu possa satisfazer melhor a sua pergunta. Mas isso é possível. Isso foi um grande elemento que contribuiu, segundo alguns historiadores. Mas o que eu quero que vocês não esqueçam é o seguinte: esses missionários que vieram para cá, Calley, Simonton, mais adiante aqui, por exemplo, em Canhotinho, em Garanhuns, Recife, que é o médico amado, né, o Butler, que tem até um livro, o reverendo Adjesse Martins, A Bíblia e o Bisturi. Essas pessoas galgaram espaço, né, para a propagação do evangelho devido à sua formação profissional. Então, isso, de certa forma, tem na história comprovado que muito contribui para abrir portas para o evangelho. Provavelmente, se esses protestantes viessem somente com a Bíblia na mão, eles não tinham esse espaço, né? E aí, esses homens, eles não fazem diferença do ministério ser o ministério de púlpito ou ministério de serviço, quando, por exemplo, um médico desse está dando uma assistência médica a quem quer que seja. Eles viam tudo isso como um ministério pastoral. Há uma história muito interessante do Butler, né, segundo o relato ali do livro do reverendo Adjesse, né, os protestantes eles eram evitados por muito católico, né? E conta-se que, certa ocasião, Butler passando numa daquelas calçadas ali, acho que em Canhotinho, ou Garanhuns, não lembro, alguém dentro da casa escarra na hora que ele passa, escarra nele, né? E quando ele chega em casa, quando ele tira o paletó, ele percebe aquela cor do catarro estranho e vai olhar e identifica que aquela pessoa estava tuberculosa, estava doente. Ele volta na casa e diz: olha, eu passei por aqui, acho que alguém sem querer, né, cuspiu, bateu em mim, e eu, por ser médico, como é de conhecimento de vocês, vim aqui para dizer que a pessoa está doente e eu vim para cuidar da saúde dela. Conta-se, né, que o próprio Padre Cícero, em algumas ocasiões, mandava católicos para Canhotinho, para Garanhuns, para ser atendido por Butler. Eu tenho um amigo, que é o professor Roberto Mota, que já falei dele em outra ocasião, aquele especialista sobre culto afro, né? Ele, filho do poeta, saudoso poeta Mauro Mota, ele muito amigo de Gilberto Freire, de Ariano Suassuna. Ele disse que a avó de Ariano Suassuna foi atendida por Butler, né, e cuidada de uma enfermidade, onde depois de curada teve muitos anos de vida e chegou a se converter ao protestantismo devido ao trabalho realizado por causa de Butler, né? Professor, tradicionalmente católica, por favor. Esse que o senhor está falando aí é o fundador da Igreja Presbiteriana de Garanhuns? Sim. Exatamente ele. Então, veja, esse terceiro protestantismo, ele vai ser denominado de protestantismo de protestantismo de missão ou de conversão, devido a esse trabalho específico que esses missionários agora vêm, e especificamente com esse objetivo. Veja, esse colega Pedro, que é pastor congregacional, nas pesquisas dele, ele diz: Roberto, um negócio interessante que eu estou identificando é o seguinte, um negócio interessante que eu estou identificando é o seguinte: há pouca literatura produzida por Calley, né, em relação à documentação, diferentemente dos presbiterianos de Simonton, por exemplo. Eu disse: Pedro, mas aí se dá por uma questão lógica. Eu não sei se talvez você já tenha parado para pensar. Ele disse: não parei. Eu disse: Calley, ele vem numa condição de pastor e missionário independente. Ele é um escocês, está na Ilha da Madeira e vem para cá, fugido. Desenvolve um trabalho extraordinário, indiscutivelmente, a ponto que Simonton faz comentário de elogio, porque mesmo ele não tendo vindo por uma missão, Calley
Ele se preocupa em propagar a mensagem do Evangelho do Reino, mas ele não tem a obrigação de estar escrevendo nada, relatório, para mandar para missão nenhuma, diferentemente do Simon. Aí é por isso que nós temos mais documentos devido a isso. Esses missionários que foram enviados por missões, eles têm que constantemente estar mandando relatório, né? Há até quem diga que por esse motivo, por Simon ter sido enviado por uma missão, diferentemente do Calley, ele é considerado como o primeiro missionário, né? Eu não concordo muito com isso, não. Acho que o Calley, dentro desse contexto de protestantismo de missão, de conversão, ele pode ser considerado como o primeiro missionário, e isso não vai desmerecer em tempo algum, nem o trabalho dele, nem o trabalho de Simon e de tantos outros. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ainda voltando a essa questão dos protestantes que chegaram lá junto com a família real nesse período, depois da abertura que houve, já com o Hamilton, o Dr. Kelly, não há registro daqueles... Vamos voltar para os luteranos que estavam aqui bem antes, que eles começaram a fazer prosélitos ou alguma referência que eles começaram a disseminar o evangelho? Não, eles não podiam. Eles não só não, não mas podiam... já na abertura, já de 1800, 1860 em diante, junto com como chegou o Simon aqui. Mas esses luteranos que você menciona aí, eles começam um trabalho antes. Eles começam um trabalho aqui no período já do acordo. A maioria desse grupo que vem são luteranos. Veja um relato aqui que eu menciono no livro. Eu ia abrir lá para vocês verem, mas eu posso abrir aqui. Deixa eu ver se eu encontro, porque seria mais rápido. Só em uma das vezes vieram 334, né? O seu relato, né? Luteranos, né? Vou ver se eu encontro aqui. Professor, por favor. Eu tenho a impressão, não sei se era exatamente isso, que os luteranos e outros grupos que vieram antes, eles estavam mais concentrados nas colônias, né? Sim. Para trabalhar junto, depois. Por exemplo, com os alemães, que está as colônias da Alemanha aqui, aí então um trabalho mais direcionado para as colônias. Sim, aí por isso não houve, num primeiro momento, uma ênfase na evangelização dos nacionais. Eu acho que é alguma coisa assim. Sim, totalmente. Mas é como eu disse, a questão está muito relacionada à questão da proibição. São proibidos, né? O senhor fala no seu livro Protestantismo em Revista, no capítulo 15, né? No último parágrafo, o senhor fala alguma coisa nesse sentido. E quando o Calley chegou aqui, eles já estavam aqui desde 1824, né, os luteranos. Veja esse material aqui do livro lá, né? Deixa eu ver se está certo aqui. Eu vou abrir para que vocês vejam. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver lá. Página 34. Veja essas informações aí. Desculpa aí o barulho do liquidificador. Eu vou só baixar aqui o som. Vocês estão vendo o texto aberto? Sim. Então, veja. Diz assim o texto. Esse aqui, vou começar desse parágrafo. Luiz Antônio Giraldi afirma que a situação foi tão complicada durante o período que antecedeu a chegada de missionário em meados do século XIX, ou seja, de Calley e o próprio Simonton, que até o simples acesso à Bíblia foi algo notório. Até o final do século XVIII, a Bíblia era um livro praticamente desconhecido no Brasil. O fechamento dos portos brasileiros aos navios estrangeiros e o controle rígido que as autoridades religiosas exerciam sobre a entrada de todo tipo do livro mantiveram essa situação inalterada até o final do século XVIII. Alguns poucos exemplares da Bíblia, em francês e holandês,
chegaram ao país durante os séculos XVI e XVII, nas caravelas dos calvinistas franceses e holandeses, integrantes das expedições invasoras que desembarcaram nos estados do Rio de Janeiro e em Pernambuco. A situação somente começou a mudar no início do século XIX, quando foi liberada a importação de livros e as primeiras sociedades bíblicas começaram a enviar Bíblias na língua portuguesa para o Brasil. Mas a distribuição regular das escrituras só começou mesmo a partir da segunda metade do século XIX, quando as sociedades bíblicas enviaram seus representantes e instalaram suas agências bíblicas no país. A importância das sociedades bíblicas e dos seus agentes, conhecidos como comportores, pode ser lembrada diante desse contexto da seguinte forma. As sociedades bíblicas estrangeiras aproveitaram para enviar Bíblias para o Brasil, que, no princípio, foram trazidas por capitães de navios, comerciantes e diplomatas. Com o decorrer do tempo, as sociedades bíblicas passaram a ter os seus próprios agentes no Brasil. Esses são classificados como comportores, os quais saíam por toda parte desse imenso interior do país, vendendo Bíblias, Novo Testamentos, panfletos e periódicos. E para que seus objetivos fossem alcançados, além das imensas caminhadas, usavam como meio de transporte o cavalo, o trem e, às vezes, o barco. Esses comportores, naturalmente, desenvolveram um trabalho de evangelista e plantadores de igrejas. Foram companheiros ou cooperadores e, com frequência, precursores dos missionários e dos pastores nacionais. Ainda sobre esse cenário, Mendonça lembra que, no século XVIII, ocorre a Era da Inquisição no Brasil. Uma lei proibiu que qualquer pessoa entrasse no Brasil, a não ser a serviço da coroa ou da igreja. Até a vinda da família real, não houve mais protestantes no Brasil. Então, há, portanto, uma lacuna de aproximadamente quase 2 séculos, né, de trabalho protestante no Brasil, considerando o trabalho realizado ainda no período da colônia, no segundo momento pelos holandeses, e só depois com a vinda de Cala, em 1855. Deixa eu adiantar aqui, para mostrar outros dados importantes para vocês. Faltam 10 minutinhos. Parte aqui, ó. A chegada do protestantismo no Brasil. É certo que antes da chegada de Cali, né, Cali que chegou em 1855, já havia protestante no Brasil. Por exemplo, em maio de 1824, que é exatamente o ano da primeira Constituição, chegou ao Brasil o primeiro contingente de imigrantes protestantes, 334 luteranos alemães. Nos anos seguintes, um número muito maior. Percebemos também que entre os registros pastorais, no período de 20 anos compreendidos entre 1850 e 1869, houve 471 batismos de crianças e apenas 71 cerimônias fúnebres. Porém, é interessante considerar que esse trabalho era voltado especificamente para os imigrantes. Outro detalhe relevante quanto às dificuldades da propagação do protestantismo em solo brasileiro é que, não bastassem os limites estabelecidos pela coroa imperial, a vida exemplar de alguns pastores protestantes não era das melhores. A do Carl Vogels, que, mesmo amado e estimado pelos colônios, tinha uma conduta não muito comum para um pastor de almas, contrariando a expectativa comum de uma vida exemplar. É de se admirar que, independentemente do seu comportamento, o pastor Vogels era uma pessoa amada, sendo isso evidenciado pelo tempo em que ele exerceu o seu ministério pastoral, como bem lembra César. Veja essa descrição. Fabricava e vendia cachaça, comprava e explorava o serviço de escravos, chegou a ter 20 escravos. Ocupava-se mais com os interesses econômicos do que com a paróquia. Além da fábrica de cachaça, possuía uma olaria, um curtume, um armazém de secos e molhados. Deixa eu só botar aqui para carregar, senão a gente...
o pastor lá, né, o Borges. Ainda fazia grandes investimentos de capital em Porto Alegre. Enquanto os padres batizavam os negros recém-chegados com nomes portugueses, Borges batizava seus escravos com sobrenomes alemães, como a negra Andelina Smith, que todo mundo chamava de Picucha. Como um pastor, Borges pregava, batizava, confirmava, casava e enterrava suas ovelhas, mas não alimentava. Seus cultos consistiam na leitura de sermões e orações impressas. Quando a comunidade se cansava, ele pulava algumas páginas. Exerceu o ministério até morrer em 1893, aos 92 anos. Se os guias espirituais não tinham bom testemunho, quanto mais fiéis. Então, gente, só lembrando aqui, aqui nós encerramos o nosso assunto, né? Porque logo após esse período tido como protestantismo de missão, nós vamos ter o Brasil tornando-se república entre os anos 90 e 91. Há uma discussão aqui entre um e outro, mas também não faz diferença. O país torna-se laico, né? Deixa de ter uma religião oficial, mesmo a religião católica predominando até os dias de hoje. E em seguida a gente tem a questão do pentecostalismo, que é a proposta do próximo minicurso. Tranquilo? Tranquilo. Perguntas, a gente tem aí ainda 5 minutinhos. Quero aproveitar os 5 minutos para agradecer imensamente, mais uma vez, esse tempo que tivemos juntos durante essas 4 semanas que voaram, né? Estava falando aqui para minha filha quase nesse instante, chega quinta-feira, tendo aula de manhã, aula à noite, nos sábados alguns convites, outros dias. Vai chegando no final de semana, a gente está morto. Eu estava falando para minha filha antes de começar a aula, e estou falando isso sem nenhuma demagogia, apesar do cansaço, as quintas-feiras com vocês tem sido um tempo muito proveitoso, assim, para mim também, e muito, muito bom estar com vocês. Então, queria agradecer e estou na torcida, na expectativa de revê-los aí no próximo minicurso da história do pentecostalismo. Então, fica aqui meus agradecimentos. Pastor. Fala, irmã. Pastor, eu queria fazer um pedido ao senhor. Para o senhor passar para pastor Josmar, que aí ele colocaria o convite para a igreja, para ver se o povo desperta para fazer o curso. Tá certo, irmã Helena. Viu, pastor? Farei e isso. Pastor Estevam, um cheiro, viu? Eu espero no próximo curso encontrar o senhor. Reverendo Estevam, a irmã Elienay é irmã do pastor... Diga o nome do seu irmão. Marcos Badia. Marcos Badia. Sim. E é ovelha do pastor Josmar, lá em Sergipe. Em Sergipe. O senhor é de onde, pastor Estevam? É de João Pessoa. Bom, eu hoje estou em João Pessoa, né? Mas eu já fui pastor por 14 anos na Igreja Presbiteriana de Palmeira dos Índios, em Alagoas. E é no mesmo sino do Alagoas Sergipe. E eu conheço bastante o campo lá de Sergipe por causa desse tempo que eu estive por lá. Eu acho que a gente já deve ter se encontrado. Muito provavelmente. Provável. Ô, irmão, meu abraço, viu? Pelo apreço, pela simpatia da irmã. Deus abençoe. E uma satisfação estar com todos vocês. Outro, irmã. Deus abençoe. Uma satisfação estar com todos vocês. Obrigado, pastor, pela atenção. Se tivermos novas etapas, vamos seguir juntos para vocês, viu? Tchau, irmã Helena. Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Tchau, irmã. Não me esqueça, não, viu? De mandar para o pastor Josmar. Esqueço, não. Tchau, um cheiro para todos. Arruma um tempinho para mandar meus livros. Pois é. O seu e de Samuel também. Né? Mas se Deus quiser, nas próximas ansioso aí eu encontrar. Olha, o grupo vai continuar ativo, né? Vai. Algumas informações mais e tal. E a próxima etapa, né?
Seria bom, né, reverendo Zé Roberto? Espero vocês. Eu fiquei motivado a esse minicurso. Eu pode acreditar, eu estou muito cansado assim, mas eu fiquei motivado porque sabia que não ia dar tempo de ver tudo isso e fiquei por causa de vocês. Então eu preparei o minicurso. Graças a Deus. Tá bom. Amém, pastor. Gente, eu espero que tenha sido um tempo proveitoso para vocês. Foi demais, Daniele, foi muito bom. quiser Show de falar, bola. pode Igual falar. o grupo do Foi WhatsApp. maravilhoso. Pastor, cheiro muito bom, foi um prazer estar, né? Gostaria muito de continuar, vou fazer minha inscrição do próximo. Foi muito bom, aprendi muito mesmo. Até esse curso eu achava que só era Simon. Descobri que teve muita coisa fora Simon. Foi muito bom mesmo, foi uma bênção. E assim, eu fiquei, até falei para esse Walter, eu fiquei um pouco envergonhada, porque só tinha eu e a irmã de mulher, né? Aí. Você é cunhada de Bonitão, é? Não, é irmã dele. É irmã de Bonitão. Irmã Ela de botou o Bonitão? apelido dele. É irmã dele. Ela chama-se Walter de Bonitão. De Bonitão, Meu filho, exatamente. diga a ele que eu mandei um cheiro. Obrigado, eu digo. Ele sabe quem é. Diga ele. É a irmã de Marcos Badia, a doidinha. Eu disse até se eu tenho até Gente. um pouco ficar com pergunta, ficar com vergonha de falar no grupo. Nada. Obrigado a todos. Muito... Prazer em conhecer todos. Até o próximo minicurso. Obrigado, reverendo. Obrigado. Prazer, pastor. Amém. Belo, Tchau. Josué. Obrigado, Chalfon. Samuel. Prazer, Ó, comandante. não esqueçam de colocar os comentários lá, motivando lá o seminário, Tá agradecendo. certo. Tá Eu vou ser bom. muito grato. No aí. grupo, né? Tá bom. No grupo do Lá no WhatsApp, grupo né? da gente. Lá no grupo. Isso. Beleza, pastor. Obrigado. Ok. Espero você, Tchau. Eric. Com certeza sempre. Tamo junto. Não deixe de fazer dança, você perde sua salvação. Não, sempre não, perco não. Abraço, Cícero. Espero você. Será um prazer, Vitor, pastor. espero você. Mano, Jonadab,